Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre um tema que vai ajudar muita gente, principalmente quem trabalha com prestação de serviços, vendendo produtos, né? Que é vendas e como conquistar o seu cliente. Venho falar para você, gente, primeiramente, sobre a psicologia envolvida nisso. Porque os seres humanos, eles não são totalmente racionais. Eles têm uma parte emocional e uma parte instintiva. Então, quando a gente quer vender algo para o cliente de uma forma forçada, a gente vai mexer numa parte do cérebro dele, que é a parte do cérebro instintivo, que é uma parte de fugir, correr, se defender. Quando a gente mexe com o cérebro emocional do cliente, nós vamos explorar as vontades, os desejos do cliente, aquilo que está nos sonhos, no desejo do cliente. E quando a gente usa a parte racional, é quando a gente quer colocar na ponta do lápis ali, mostrando para o cliente as vantagens de uma forma racional daquela compra daquele bem, daquele serviço. Para isso, a gente tem em marketing algumas estratégias, por exemplo, promoções, também escassez, por exemplo, falar que um bem ou serviço é escasso, falar que outras pessoas estão comprando, gostando, que estão aceitando aquele serviço, que estão tendo sucesso com aquele serviço, demonstrar autoridade, que é a sua capacidade, seu potencial, sua especialização, mostrar que você tem um cargo de autoridade, alguma coisa que demonstre autoridade, isso também ajuda a vender. E ter também uma proximidade com o cliente, que é o rapport. Essa proximidade com o cliente, que é o rapport, é você conversar, entender o cliente, se interessar verdadeiramente pela vida do cliente. Quando você cria essa proximidade, essa conexão com o cliente, com certeza ele vai priorizar o seu serviço, o seu produto, por conta de que você conhece a vida dele, você se preocupa com ele. Principalmente hoje que nós estamos robotizando tudo, as pessoas estão valorizando cada vez mais essa questão da proximidade, de você ouvir, ter uma escuta ativa aqueles clientes, né? Então, gente, quando a gente fala, por exemplo, do emocional, você vai ter que adequar aí para o seu produto ou serviço, né? Então, você pode explorar, no caso, os medos, as alegrias, as tristezas, as vontades desse cliente, falando que, mostrando para ele, se ele não comprar tal produto, por exemplo, o que ele deixa de ganhar, né? Como se ele se sentiria se acontecesse algo, por exemplo, ruim em decorrência dele não ter adquirido aquele produto, por exemplo. Vamos supor que você está vendendo um seguro de vida, por exemplo. Você tem que fazer o cliente se sentir como que seria para ele a dor de um dia faltar, por exemplo, e não deixar nada para a família, por exemplo. Se você trabalha com estética, você tem que demonstrar para sua cliente o preço da falta de autoestima, por exemplo. Mexer realmente procurar ideias dentro do que você trabalha que demonstra, que mexam bem com essa questão da dor, né? E também do desejo do cliente. E tem clientes também que eles são super racionais, então eles querem tudo na ponta do lápis. Então, se você identificar esse cliente, é um caminho, porque para vencer essa questão, né, saber identificar esse cliente é mais racional, então você vai ter que tratar ele de uma forma diferente. Agora, a questão de encantar os clientes, não tenho dúvida que o rapport, que é a estratégia de você conversar, de se conectar com o cliente, é a que mais funciona, né? Então, o cliente, quando ele é bem atendido, quando você dá o máximo de si ali na entrega do produto, do serviço, ele percebe quando você está interessado mesmo, quando você quer vender, quando você quer o atender da melhor forma. E aqui entra também a questão dos sentidos, né? Então, se você tem uma loja, se você tem uma empresa, você pode colocar algo que crie uma sensação boa para o cliente. Um aroma cheiroso, né, no ambiente, uma música ambiente,
ter a questão do olhar para, para a estética, vamos dizer assim, do ambiente que você está ofertando, seu produto ou serviço. Então, você atualizar esse ambiente, não deixar ele com aquele aspecto de antigo, já ajuda, com aspecto limpo, cheiroso, arrumado, isso já ajuda muito a conquistar os clientes, né? E pode-se fazer também, gente, no caso das vendas, fazer perguntas para os clientes, né? E perguntar no sentido, por exemplo, como você se sentiria nessa situação se acontecesse, por exemplo, de você estar mal vestido para uma ocasião e por conta disso passar uma imagem ruim, por exemplo, numa entrevista de emprego e perder a vaga de emprego, por exemplo, para quem vende roupas. Como que a pessoa se sentiria, né, ao chegar num ambiente desarrumado e perder a vaga? Então, você tem que explorar, né, o quanto que é mais barato ter o seu produto em relação a não ter. Para quem vende cursos, por exemplo, o preço tem que colocar para o cliente, por exemplo, que o preço do desconhecimento é muito mais caro que o preço do conhecimento. E assim você vai explorando, fazendo perguntas para o cliente e explorando como que ele se sentiria, o quão é importante aquele serviço, aquele produto para ele, o que representa aquele produto ou serviço para ele. Por exemplo, para quem trabalha com estética, você pode explorar a questão de melhorar a autoestima, a sensualidade, a presença da pessoa, né, que está ali recebendo aquele tratamento estético. Vai muito além do mero tratamento estético, porque ninguém vai comprar um tratamento estético. As pessoas querem o resultado que aquele tratamento estético vai trazer. Da mesma forma, um curso, né? Ninguém quer comprar o curso, as pessoas querem comprar o conhecimento que ali vão transformar as vidas das pessoas, né? A roupa, a mesma coisa, ninguém quer comprar a roupa. Hoje, as pessoas, né, querem comprar o que aquela roupa vai trazer para ele. Vai trazer beleza, vai trazer sensualidade, vai trazer autenticidade, vai trazer resultados na empresa, vai trazer resultados com a clientela de quem está comprando aquela roupa, por exemplo, vai deixar a pessoa mais apresentável, vai deixar a pessoa se sentir mais bonita. É isso que a pessoa quer comprar. Então a gente não pode simplesmente vender o produto pelo produto. A gente tem que vender a ideia do produto, aquilo que está por trás do produto, né? E voltando aqui, gente, a questão do atendimento, né? Você tem que ter um pós-venda bacana também, porque não adianta nada você vender um produto e serviço e o cliente teve um problema e você não resolveu, né? Então, quantas vezes clientes reportaram para mim situações, por exemplo, que foram mal atendidos nos concorrentes e que ali comigo estava tendo um atendimento muito diferenciado, que eu resolvia todos os problemas, que eu não deixava a pessoa na mão na hora que ela precisava, e isso gerou novas vendas, novos resultados para mim, né? Então, isso que eu venho falar para vocês, invistam no pós-venda, peçam indicação, pedir indicação para o cliente que você vê que já está fidelizado, pede para ele indicação de outra pessoa, pelo menos uma indicação, não precisa ser muito, porque senão se você pede muita indicação, ele fica pesado, né, para o cliente. Mas vamos supor que você peça duas recomendações, duas indicações de pessoas para você depois contactar e falar: olha, o fulano, o Joãozinho me passou o seu contato aqui e eu presto tal e tal serviço. Quando você faz isso, a pessoa que você está contactando, por conhecer o Joãozinho, já te dá outra atenção, né? Então, pedir indicação também é uma técnica ótima para poder melhorar os relacionamentos, né? E nada melhor do que a experiência do cliente para fazer ele ficar, permanecer, indicar mais pessoas. Então, se você trabalha com atendimento ao público, por que não ter uma água numa taça bonita para o cliente, né? Quanto que isso vai te custar? Nada.
ter um café numa taça, numa xícara bonita para o cliente, o que isso vai custar? Nada. Às vezes tem uns biscoitinhos, pode custar muito pouco, né? Dependendo, pode colocar também, né? E um bombom, alguma coisa que você entenda ser interessante para os seus clientes, né? E outra coisa, né? O visual importa, porque muitas vezes você vai ter clientes que são visuais. Pessoas visuais vão se importar com o local, vão se importar com a aparência de quem está o atendendo. E aqui eu não tô falando de quem é bonito ou feio, não, gente. Eu tô falando de gente alinhada. Então, se você trabalha com estética e anda toda bagunçada, e aí? Né? Se você é, por exemplo, um corretor de imóveis, se você é uma pessoa que trabalha com finanças, se você é um gerente de banco, se você é uma pessoa que trabalha, sei lá, com atividades que demandam uma certa confiança e de qualquer jeito, todo bagunçado, como é que o cliente vai ter, né, confiança em você, né? E você lá na sua mesa, toda bagunçada, com aquele monte de coisas entulhadas em cima da sua mesa, papel para todo lado, pasta para todo lado, aquela bagunça de caneta, de não sei o quê. Como é que fica a imagem que você está passando de desleixo, né? Como que tá a sua empresa, né? Tá suja, ou tá limpa, né? O que você está colocando ali de diferencial em relação ao mercado? Será que você está fazendo o básico ou nem o básico você está fazendo? Então, essas coisas a gente tem que pensar, né? E também, gente, aproveitando, tem algumas técnicas que se usam, né, no rapport. Uma delas é o espelhamento, onde você se espelha no cliente buscando fatores em comum. O que é isso? Por exemplo, você está conversando sobre um assunto qualquer com a pessoa e a pessoa fala lá que tem filho e que está com tal situação. Você fala, olha, eu tenho filho também e conta uma experiência sua, você está fazendo um espelhamento, como se vocês tivessem algo em comum. Isso cria conexão, né, com o seu cliente. Você também colocar para ele lá que o seu produto está sendo muito aceito no mercado, que tem gente recomendando o seu produto, é algo muito interessante, porque os clientes, eles querem, ao constatar a experiência de outras pessoas, eles também querem viver aquilo, né? E também, gente, é importante, dentro do nosso trabalho, a gente demonstrar autoridade, no sentido de que demonstrar que você sabe do que você está falando, demonstrar suas capacidades, isso aciona um gatilho da confiança na autoridade, na pessoa que está passando aquela informação, né? E também, quando você ajuda o cliente, quando você se propõe ajudar o cliente e resolver os problemas dele, ele cria, vamos dizer, uma dívida, entre aspas, com você. Então tem aquela questão da reciprocidade. Quando ele tiver uma condição de te ajudar, ele vai te ajudar. A maioria das pessoas vão te ajudar, né? E essa questão também de contar histórias é muito bacana. A gente sabe que contar histórias é muito estratégico no mundo, né, de vendas, de negócios. Então, você ter uma história da sua empresa para você contar, histórias para contar para o seu cliente, que aguça o emocional, que aguça a curiosidade do cliente e faz ele aprender, porque a gente aprende muito com histórias. Então, é uma forma muito interessante de você se aproximar do cliente. E é isso, gente. Tem que ter também uma postura, né, junto ao cliente. Se você tá com a postura acomodada, empurrando tudo com a barriga, se você não acredita no que você está vendendo, se você não acredita no seu taco, se você não tem autoridade na sua fala, se você não se comporta adequadamente, né, fica difícil essa comunicação, né? Então, sempre a comunicação alegre, empática, uma comunicação que demonstra autoridade, poder, confiança, energia boa, alegria. Isso é algo que faz toda a diferença. A alegria,
a vontade é muito importante, tá bom, gente? Algumas coisas mais que eu quero falar para vocês. Quando vocês forem vender seus produtos, tenham um interesse genuíno em ajudar as pessoas. Antes de se preocupar com a meta, vamos preocupar em resolver os problemas dos clientes. Lógico que as metas são importantes, mas o cliente, ele é quem assim deixa de pé a sua empresa. Então, o cliente vem em primeiro lugar, né? O seu trabalho, você tem que valorizar o seu trabalho e ir com confiança para o seu trabalho. Fazer perguntas que despertem, né, o interesse, que aguçam esse cliente a pensar sobre esse produto. Se você não acredita no seu produto também, como que você vai vender algo que você não acredita? Então, o primeiro passo é acreditar no que você está vendendo, né? E outra coisa também, mostre para o cliente qual é o custo de não ter o seu produto. O que é mais caro para o cliente? Ter ou não ter o seu produto, né? Como eu falei, né? Para um cliente que a gente, por exemplo, vou vender um seguro. O que é mais caro para o cliente? Não ter um seguro e sofrer um sinistro e não ter para onde ir? Ou é mais caro ele ter o seguro e ter como resolver a vida dele? Certamente o seguro é inferior, o preço, né, de não ter um seguro é maior do que ter. Se a pessoa é da estética, por exemplo, qual o preço de andar desalinhado, né? Se a pessoa vende conhecimento, qual o preço de não saber das coisas, de ser uma pessoa alienada, quanto que custa, quão caro que isso é, né? E outra coisa, para quem vende produtos relacionados ao futuro das pessoas, né? O que é caro? É investir agora em você ou é caro não investir e depois você ficar a ver navios lá no futuro, né? Mostrar também estatísticas, dependendo do produto que você vende, você pode usar estatísticas como informação para o cliente, né? E também ter charme na venda, né? Que é ter entusiasmos, né? Também ter resiliência, porque a gente escuta muito não é todo dia que a gente escuta um sim, mais não do que sim, mas à medida que você vai melhorando, você vai diminuindo os nãos e vai recebendo os sims, né? E outra coisa, gente, marketing é a alma do negócio, né? Então, se você tem uma empresa, um negócio que não está na internet ainda, que você não teve coragem de expor sua marca, seu serviço, então vale a pena pensar em que mundo que você está hoje, num mundo em que a gente está tendo inteligência artificial aí para todo lado, num mundo em que tudo é máquina, num mundo em que as novas gerações estão cada vez mais conectadas, as gerações mais velhas vão aos poucos desaparecendo, que a gente tem uma vida útil aqui na Terra, né? Então, a gente aos poucos vai indo embora. E essa turma nova que tá vindo aí é toda da internet, é toda conectada. Se você não tá na internet, qual é o futuro que a sua empresa vai ter? Pensando nas próximas gerações, né? A sua empresa ela tem que ser perene, tem que pensar nisso. Se a sua empresa não está ainda na internet, não está fazendo uma propaganda legal, o que você, qual a responsabilidade nisso, né? De não estar dando certo às vezes seu negócio porque você tem medo de expor a marca, tem medo do que vão falar, tem medo da internet, tem medo do que os outros vão pensar, tem medo da crítica, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, gente, é isso. Foram algumas dicas que eu trouxe aqui para vocês, né, de vendas. Essas dicas foram baseadas em vários cursos que eu fiz, né, de vendas e finanças. E eu vim trazer aqui para vocês essas pequenas dicas, tá bom? Um beijo para vocês, espero que eu tenha contribuído com algo. E se esse canal tá te ajudando em alguma coisa, né, a melhorar a sua vida, a sua postura diante da vida, eu conto com vocês para que esse canal
se expanda. Um beijo e até a próxima.